Este é o nosso dialogador de hoje, mas é também este daqui, é também este aqui e é também este aqui. Ele me trouxe uma série de documentos e de fotos relacionadas aos vários que ele tem sido ao longo do tempo. Ele trabalha, aliás aqui, ele trabalha com tempo, sim, ele é formado em economia, ele tem mestrado em cenografia e museografia e está dirigindo atualmente o MIS, o Museu da Imagem e do Som. Portanto, ele trabalha com essa aferição do tempo, com contar a história de todos os tempos, não é? Porque ele trabalha com museografia. Eu me refiro a ele, ou a eles, os diversos no tempo. Chico Aragão, o nosso dialogador de hoje, que vai falar sobre todos os tempos, né, Chico? Porque o museu é uma instância, né? O museu é uma instância de filtro da história. Da memória. Da memória, né? É. Quem inventa a história não é o museu? Todos em certo sentido, né? Inventamos a história. Uma narrativa, né? Sempre uma narrativa, sempre uma construção. E minha profissão tem sido muito nesse sentido, de construir exposições, contar história através de objetos, de imagens, sempre assim. Objetos de imagens. Você acha que essa observação... Eu comecei o programa falando exatamente dos vários Chico Aragão, os Chicos Aragões, ao longo do tempo. Mas o que permaneceria de todos esses Franciscos aqui, hein? Eu venho de uma família de Chicos, né? Todos são Chicos lá em casa. Chico Haroldo, Chico Carlos e meu pai que era o Chico Haroldo. O velho Haroldão. Então meu pai era devoto de São Francisco e a gente tinha essa vamos dizer assim, essa herança forte, né? Ainda que eu não seja tão ligado a essa coisa da religião, mas a gente sempre teve essa ligação pela família, pela própria família. Eu pergunto isso porque, por exemplo, você... Eu parto do pressuposto de que há alguma coisa que, apesar das mudanças, né, físicas e, enfim, de maturidade, né, das várias idades que alguém tem no tempo, há algumas preservações, né, algumas coisas são preservadas. E eu queria saber o que você acha que esses diversos que você tem sido preservam. Na verdade, eu fiz uma pesquisa de quais as imagens que eu consideraria, vamos lá. Até porque trabalho com imagem, que eu consideraria mais emblemática para trazer nesse momento e produzir aqui uma reflexão sobre esses momentos. Isso eu quero que você faça, até porque eu esqueci de dizer, o Chico Aragão hoje dirige o MIS, o Museu da Imagem e do Som, mas também tem uma formação não só em museografia, mas também em design. Você é um design gráfico. Não é? Tem especialização sobre isso, de produção de cartazes, produção de imagens, né? Eu fiz no Dragão do Mar, a primeira turma de design do Dragão do Mar, né? E tive a oportunidade também de trabalhar aqui na TV, fazendo algumas vinhetas, cenários e pensando... Um dos objetos que você trouxe é exatamente o crachá do tempo em que você era o homem da TV, da TVC. Veja que é 84. 84, Mas você dizia que ia falar... escolher umas imagens para falar para apresentar? O que eu acho interessante é porque essas imagens elas vão devolver para mim essa memória. Essa imagem, por exemplo, você tem ela na mão, essa daqui, é uma imagem que eu não sabia que na época o Maurício Albano foi na minha casa e fez essa imagem, fez essas fotos, não só minha, mas das pessoas, dos filhos. Ele ia na casa, fazia as fotos. A gente não tinha naquela época equipamento para fazer. Havia os fotógrafos que faziam isso. E eu fiquei sabendo disso depois, agora recente, o Maurício já havia falecido, a gente tinha feito uma homenagem a ele no dia da fotografia e minha mãe disse, não, essa foto quem fez foi o Maurício Albano. E o Maurício Albano, de alguma maneira, faz parte do Museu da Imagem e do Som com o acervo dos séries. Ele tem um trabalho muito rico ali sobre o artesanato, um trabalho que ele fez. Também sobre artesanato e sobre cultura popular, cordel, né? Cordel, sobre cultura popular, sobre estilogravura, não é? E esse material hoje está no MIS, está no Museu da Imagem e do Som? Faz parte do nosso acervo.
E ele teve lá, nós montamos uma exposição, me lembro, com ele ainda vivo, e ele participou de um seminário que nós contratamos para falar exatamente sobre a experiência desse acervo que nós temos lá, que é o acervo do SERES, né? Que é o Centro de Referência, de Cultura Popular. De Cultura Popular, que pertenceu, ou que pertence ainda à Secretaria de Cultura do Estado, né? Mas hoje está abrigado, albergado no Museu da Imagem e do Som. Veja, você é economista e depois vai para o design gráfico e depois vai para a museografia, para a cenografia. Eu queria que você falasse dessa extensão, dessa diversidade. A gente só descobre depois, Ricardo, que a gente não é aquilo que a gente vai ser, né? Que a gente pretende ser um dia. E a gente pode ser muitas coisas. Hoje eu sou gestor. Pois é. E é um desafio muito grande para mim estar à frente de um equipamento e ter que ser gestor de pessoas e lidar com pessoas. E isso é um exercício, isso é um aprendizado. O importante é que a gente continua aprendendo, continua descobrindo as coisas. E não só descobrindo, inventando histórias e construindo projetos de museografia e exposições. Né? Essas histórias nunca são completamente... Mesmo dentro do Museu da História, há aproximadamente 20 anos que eu estou dentro do museu, primeiramente do Museu do Ceará, no segundo momento o Museu da Imagem e do Som. Mas sempre lidando com historiadores e sempre questionando a verdade sobre o mundo. É possível se pensar uma nova verdade, né? Existe uma única verdade? Existe essa história? Existem várias histórias. Sempre no plural, né? As histórias. Sempre no plural. E o museu é esse lugar que permite que você provoque reflexões sobre essas histórias, né? Ou até desconstrua de algum modo essas histórias. Para construir outras. Então, deixa eu colocar aqui especificamente estas fotos. A que ela se refere e a partir daí vamos pontuando o nosso diálogo com o Chico Aragão. Veja, aqui já ele está dito que foi funcionário da TVC como economista, está escrito aqui, hein? Como economista. Economista ainda hoje, né? Como economista, mas você não exerce hoje mais a profissão. Eu trabalhei um tempo no Sebrae, eu me lembro que na época, e depois na Secretaria de Ação Social. Depois temos, olha a foto daquele jovem da Universidade Federal do Ceará, Francisco Oliveira Aragão. É uma carteira da Universidade Federal. Da Universidade Federal. Onde você fez economia. Economia. Olha, tem aqui as horas das disciplinas. E aqui, Serviço Social do Comércio. Essa é do SESC, uma carteira que eu encontrei do SESC. Do SESC. Eu me lembro, acho que eu jogava futebol de salão ali naquele... Aqui novinho. É preciso manter a criança, dentro de si. Essas crianças todas que estão aqui, esses jovens, você tem o jovem criança dentro de você? Aqui. E o que elas fazem? O que eles fazem, esses jovens e os adolescentes do Francisquinho, do Chiquinho Aragãozinho? Eu vejo nas montagens, no pensar discursos expositivos, que as crianças se revelam sempre como aquelas pessoas que mais problematizam pela simplicidade como elas abordam as questões. Trabalhar para a criança é sempre muito positivo no museu, né? Porque as pessoas estão muito preocupadas em dar conta do que é que está acontecendo, e as crianças são muito simples, são muito despojadas dessas questões, e a gente sempre se surpreende com elas. Isso é uma experiência que eu descobri ao longo dessas montagens, né, de exposição, de pensar. E você também se espanta? Você também é uma criança que, diante das coisas, está sempre com um olhar de aprendiz, de espanto, de surpresa diante das coisas? Na verdade, eu penso que a gente ganha algumas coisas, né, mas a gente perde outras, né, perde a tranquilidade que a gente tinha, mas ao mesmo tempo a gente tem o saber ali, a experiência, e a gente quer compartilhar. O adulto, às vezes, intercepta a fruição da criança, né? Talvez essa ideia de que a gente intercepta torne a gente mais velho. Né? É verdade. Eu estava me lembrando aqui, a propósito disso, vendo a sua carteira de trabalho. Não, mas não só isso. Vendo também esta foto que está aqui, vejam, de um fato que tem a ver
com esses diversos que nós somos ao longo do tempo. Aqui tem uma foto do Chico Aragão, ao lado de quem? De... o Carlos Prestes. Carlos Prestes, Luiz Carlos Prestes. Imagino que isso é a Universidade Federal do Ceará. Isso é no Conjunto José Walter, é o aniversário do Carlos Prestes. Mas você na época é estudante, universitário? Estudante, você está aqui bem militante, né, do movimento. Do movimento político. Movimento político, né, Congresso da UNE, essas coisas Congresso todas. da UNE. E o Prestes era no Centro Acadêmico da Economia, nós éramos majoritariamente... Você era um militante estudantil? De político estudantil. A gente tinha lá, a gente não deixava outra tendência que não fosse o Prestes. E a gente tinha a oportunidade de lidar e conversar com ele. Você era de partido ou não? Eu era muito ligado ao partido. Ao Partido Comunista? Participava de reuniões. Ao PCBão, ao Partido Comunista Brasileiro. Mas é uma ala já bem fechada do Prestes. A gente tinha... Veja que a gente tinha... Era interessante, o período de 80 era um período muito difícil ainda na abertura política. E a gente tinha acesso a documentos de circulação interna do partido. Uma coisa que naquele período era difícil, né? E participava de reuniões também, né? Que a gente considerava reuniões secretas. Aquilo era muito fantástico. Eu estou fazendo todo esse preâmbulo para fazer, para trazer a vir à baila uma questão para você comentar, que é o seguinte: aqui é um tempo em que a gente costuma dizer que as pessoas, que os jovens queriam mudar o mundo. E eu fico me perguntando, sonhavam em mudar o mundo. Então eu queria perguntar a você, queria que você falasse sobre isso. Você hoje quer mudar o mundo? Ainda quer mudar o mundo? Você ou só quer mudar o museu? Eu hoje acredito no jovem. Eu acredito no jovem, que o jovem tem que estar presente nessas lutas, né? Eu vejo o jovem como esse personagem rebelde que algum dia eu sonhei também mudar. Eu mudaria o museu e ficaria feliz se eu conseguisse. Até porque, veja, Chico Aragão, mudar o museu é mudar, inclusive, a história do passado, né? A história. Por exemplo, um jovem que está numa militância, ele está querendo mudar a história para o futuro. Mas você mudar o museu, você muda também a história do passado. Porque o museu é um filtro, o museu é um vetor, não é? de mentalidade, de transformação de mentalidades, de reflexões sobre o passado, o presente e o futuro. Então, eu acho que você continua querendo mudar o mundo, através do museu. Pelo museu. É um outro olhar. É descobrir que você é pontuado no tempo e que você, ao olhar para trás, para o tempo, você descobre que você vai sempre ter um olhar da transformação, da mudança, reconstruir. Seria reconstruir. É como se você pudesse pegar um diário que você escreveu num determinado momento e a leitura daquele diário sempre vai ser uma outra leitura, e uma outra leitura que vai se transformar numa outra. Então, nada é igual, é sempre uma transformação. Essa transformação, ela vai sempre acontecer. Nesse período, eu me lembro bem do que a gente era militante estudantil, a gente acreditava num sonho, acreditava que ia transformar, né, tudo. E a gente não conseguiu realmente transformar. A gente conquistou muita coisa, nós avançamos muito, a política mudou, veio a anistia, as eleições diretas. Quer dizer, a democracia é muito recente, mas a gente conseguiu conquistar muita coisa, né? Mas deve estar, nós somos basicamente da mesma geração, há uma certa angústia da nossa geração de estar vendo, por exemplo, agora, alguns retrocessos graves que a nossa geração conquistou, da qual foi partícipe. Mas eu aprendi também, Ricardo, que a história ela não segue uma linha, né? Ela vai, recua, dobra, dribla. Refluxos, e a gente avança e recua. Isso por isso é que precisamos continuar na militância, né? E eu acredito que hoje eu tenho mais maturidade até para assumir esse momento, um museu e repensar e ver o que é possível. Coloquemos então o museu mais ainda na pauta. Vejam, porque ele me trouxe Histórias MIS, que é uma coleção promovida pelo Museu da Imagem e do Som. E eu queria que você aproveitasse esse momento em que eu estou folheando um livro que é produção do Museu da Imagem e do Som, para você me dizer qual é a sua concepção de museu,
você tem um mestrado na Espanha sobre museografia. O que é o museu? Quem é o museógrafo Chico Aragão? Ele pensa o que do museu? O papel social do museu? Que tipo de museu é esse? Que tipo de museu é esse que pode mudar o mundo e a história? Eu diria assim, Ricardo, que eu tenho um museu da imagem do som dentro de mim, mas não, esse museu da imagem do som não é meu. Uhum. Ele é um equipamento público e que ele precisa, sim, de alguma maneira ser compartilhada, né? Ele precisa ter ali, eu preciso articulações e parcerias para que eu possa, de algum modo, justificar aquilo que está lá dentro do museu. O desafio que se coloca para mim é sobretudo isso. Como que eu vou transformar esse acervo, ou até adquirir acervo, pensando na possibilidade de que esse acervo possa vir algum dia ser utilizado. A memória não se consegue dar conta do que é a memória. A memória é a memória do esquecimento muito mais do que da lembrança, Ricardo. Né? Nós passamos mais tempo esquecendo do que lembrando. Essa é uma questão já tranquila para a gente entender a memória. E isso é bom? Se a gente não consegue, a gente enlouqueceria. É bom, né? Não, isso é super positivo. Porque se você se lembrasse de tudo... É o que a gente chama de afetivo, né? A memória afetiva. Não que a gente se apaixone afetiva pelas coisas, mas a gente vai guardando aquilo que é conveniente, que é aquilo interessante. Que faz sentido para o presente, né? Aquilo que a história é sempre um filtro. Que a gente acredita. E a forma que a gente vai dar para isso é o que a gente acha que é verdade para a gente. Né? Uhum. A gente é muito resultado disso. Então, assim, essa é uma questão vista do ponto de vista do museu. O que guardar, como guardar, para que guardar, tá certo? Como utilizar isso futuramente. Esses são alguns caminhos que eu já tenho mais ou menos traçado para pensar o museu. Não é meu, tem que ser compartilhado, tem que articular, tem que compartilhar. E como é que, por exemplo, parcerias. Você como diretor do Museu da Imagem e do Som, administraria, por exemplo, o fato de estar num lugar como Fortaleza, como o Ceará, onde há tantos acervos na mão de particulares, por exemplo. Estou me lembrando aqui do nosso extraordinário Cristiano Câmara, com um acervo sobre cinema e sobre música erudita. Estou me lembrando aqui do arquivo Nireis, dessa figura tão linda que é Miguel Ângelo de Azevedo, o nosso Nireis. Todos eles já na faixa, um já está morto, que é o Cristiano, mas o outro na faixa dos 80. Estou me lembrando aqui de Oswaldo Araújo, que tinha uma pesquisa em um acervo gigantesco sobre a imprensa no Ceará. Posso até me citar também, porque sou um homem que tem um acervo também extraordinário, né, que eu doei agora à universidade, sobre a história do teatro do Ceará. Enfim, como o museu é uma instância oficial, Museu da Imagem do Som, lidaria com essa diversidade e com essa política PP, quer dizer, público-privada, de pessoas particulares que têm um acervo que deveria ser público. Veja só, como eu sou uma pessoa que vem do serviço público, eu estou há mais de 30 anos no serviço público, eu tenho sempre esse cuidado e às vezes um discurso até meio pessimista com relação ao que a gente consideraria público. Né? Porque veja, nesse momento a gente está tendo a oportunidade, o governo está nos dando a oportunidade de construir um novo edifício, de restaurar uma casa que já está tombada. Quer dizer, tem todo um projeto de cuidar dessa memória, e não só cuidar dessa memória, dar uma visibilidade a ela e a oportunidade da pesquisa, potencializar o acervo, né? Quando a gente fala em potencializar o acervo, precisa ser feito um tratamento, e não só isso, né? Recuperação da informação, né? São muitas informações diante de um mesmo objeto. Está aqui um objeto e você diz, não, esse objeto tem muitas informações em torno dele. Quando ele vai para dentro do museu, ele já não é mais esse objeto. E principalmente, sabe, quando se trata da exposição, e aí eu vou dizer uma coisa, o museu é o lugar da experiência, viu, Ricardo? Por que é o lugar da experiência? Porque é a possibilidade da gente conviver com aquilo que a gente perdeu, que é justamente a experiência, até refletir sobre ela, o que é que representou para mim aquilo. Né? Quando você fala assim, o museu pode ser colocado na internet. Não, o museu é presencial. É sinestésico, eu tenho o visitante inteiro ali. Eu tenho que pensar que aquele momento é
de caráter singular único. A visita ao museu ele vai ser diferente a cada momento. Mas você sabe que, é claro, que o museu, por exemplo, o Museu do Louvre e todos os grandes museus do mundo estão hoje na internet, inclusive com tridimensionalidade. Né? Também na internet. Né? Você pode também. Né? Você pode visitá-los. Sem ter medo da internet, sem ter medo da tecnologia. Pela democratização, digamos, pela socialização daquele conhecimento e dessa experiência que interpessoalmente seria uma dificuldade, né, de se democratizar a oportunidade de se ir ao museu fisicamente, mas pela internet você pode pelo menos ter acesso a um acervo. Vamos lá, essa ideia da acessibilidade... A acessibilidade, é esse o tema. Mas também é outro que eu perguntei a você, é como é que o museu poderia se relacionar, que política pública estabeleceria uma casa como o Museu da Imagem do Som com os diversos acervos que estão na mão de particulares. Você falou comigo já sobre isso. Já. Fora aqui do programa. E eu queria que você trouxesse essa discussão para o público. Veja só. Cabe muita coisa. Não cabe tudo. É necessário que se compreenda que não cabe tudo dentro do museu. Uhum. A memória não dá conta. Hoje você tem um suporte digital que permite você armazenar numa compactação muitas informações. E aí surgem várias questões. Dentre elas, por que eu vou guardar tudo? Né? E para quem eu vou guardar tudo? E como que, de algum modo, eu vou oferecer isso para o público? Né? Como que eu vou indexar isso de modo que você acesse? E aí, quando você traz a questão da internet, me parece que a internet inaugura não só a questão da acessibilidade, mas a questão da interatividade. Quando essa palavra acessibilidade e interatividade antecedem a internet. Sim. Isso é um conceito que antecede. Sim, sim. Ela dá uma forma virtual, uma forma, né? Dá uma forma virtual, mas a ideia de que você claro. aciona lá um botão e aquilo tem uma reação e você também interage, você interfere. Isso é anterior à internet, realmente. Isso antecede até porque o conceito de interatividade ele está muito mais nas expressões da arte, que desloca o seu olhar sobre aquele objeto, que desloca sobre aquela imagem, que desloca, que provoca emoções. Quer dizer, então cabe muita coisa. Cabe sim a arte contemporânea lá, cabe a parceria com manifestações populares, que daria materialidade a muitas delas, né? Cabe sim parceria com coletivos urbanos. Você entende? Eu acho que nesse sentido, a gente pode pensar muito com a videoarte, as experiências. Eu acho que é nesse sentido o desafio. Como fazer isso e ao mesmo tempo, é o que eu falei, potencializar esse acervo. O olhar sobre o acervo, o olhar sobre os objetos, eu digo assim, o olhar estético sobre o mundo, ele é mediado por aquilo que você já conhece. E quanto mais informação, quando eu falo da recuperação da informação, quanto mais informação eu tiver sobre essas coisas, esse olhar vai ser muito mais rico. Mas, por exemplo, a primeira ideia, quer dizer, o senso comum, é se imaginar que todos esses acervos particulares deveriam ser absorvidos, ou pelo menos copiados, pelo Museu da Imagem do Som. E me parece que você tem uma outra visão sobre isso. Tenho. Eu acredito muito mais de que quem constrói a sua memória, o seu acervo, você, por exemplo, tem um acervo, tem aí uma afetividade sobre ele, tem um cuidar sobre ele. É mais seguro que você permaneça com ele. Você fez uma doação para a Universidade Federal. Sim. É possível que, numa determinada conjuntura, aquele acervo não seja cuidado como você cuidaria. Talvez uma política pública que assegure, vamos lá, acessibilidade, né? E salvaguarda do seu acervo, um financiamento público, para que você tenha essas condições, para que você possa cuidar. Eu, por exemplo, já recebi muita gente lá no Museu da Imagem do Som dizendo, olha, eu tenho aqui um acervo de fulano que eu quero. Eu digo, não, guarda aí, né? Fica com ele. Mas isso eu entendo perfeitamente isso. Porque tem a questão do afeto, da ligação de alguém, do pesquisador com o seu acervo. Não, mas nessa isso é a salvaguarda mesmo. Pois é, mas as pessoas são perecíveis. Por exemplo, o acervo do Cristiano Câmara. O Cristiano morreu. A Duvina, que era grande parceira, está com problema de Alzheimer. Não é?
Os filhos não têm obrigação de ser o pai, de repetir o pai. O que fazer com esse acervo, não é? Por exemplo, eu não sei onde é que está o acervo do Oswaldo Araújo, que era um grande pesquisador da imprensa do Ceará. Isso é o patrimônio público, né? O que é que vira patrimônio público? O meu próprio acervo, né? O que é que vira patrimônio público? Os meus descendentes público, não têm obrigação né? de ser eu, de gostar do que eu gosto. Não tem. De preservar não aquilo. Não tem, mas assim, o poder público, ele tem tido, né? Nesse momento a gente tem, sim. Nesse momento a gente tem um compromisso aí demonstrado de que a gente vai ter um novo equipamento, né? E não só um novo equipamento, mas a possibilidade de recuperar muita coisa. Eu estou me lembrando de coisas gravíssimas, como por exemplo, dessa questão do particular e do público, do privado e do particular, do privado e do público. De dois exemplos. Por exemplo, a Chácara Flora, né, que o dono, esse aqui é meu, e eu derrubo, e derrubou, né, na madrugada. É verdade. O Centro Artístico do Ceará, da esquina da Tristão Gonçalves com o Duque de Caxias, que o cara disse, eu comprei, e a minha loja vai ser ampliada e eu vou destruir esse teatro, que é de 1908. E estou me lembrando da casa de Rodolfo Teófilo, na antiga Avenida Visconde Cauípe, hoje Universidade Federal do Ceará, que a herdeira disse, a casa é minha e eu derrubo, e enfrentou a imprensa, e enfrentou as instâncias de preservação do patrimônio histórico, o Instituto Histórico, e disse, é meu e eu derrubo, pode derrubar, e ordenou à luz do dia uma casa histórica, de um escritor e de um abolicionista, etc., com valor arquitetônico e histórico a casa, não é? Então, eu fico preocupado, eu entendo, mas fico preocupado. A gente sempre tem a ideia de que o Estado é que deve se a gente entender que né? nós também somos o Estado, nós também somos públicos, né? Não só eu na condição de diretor do museu, mas como pessoa, eu imagino que a casa que hoje está instalado o museu, é uma casa onde eu frequentei durante a minha infância. Eu era aluno do professor Osmírio Macedo, e eu ia lá visitar aquela casa para ver o Bode Oiô, para ver o avião do Castelo Branco. Não tinha... Sim, porque naquela época era o museu do Ceará. Histórico, era o Museu Histórico Antropológico do Ceará, E havia ali aquela casa ali na Avenida Barão do Rio. Mas eu tenho um registro de memória muito claro daquilo ali. Né? Eu tenho um registro de memória muito claro. No segundo momento, eu me lembro que a gente frequentava aquilo ali, já num café, né? E depois, que era um café da Gláucia Costa, a gente ia lá, assistia tinha um cineclube. Tinha um cineclube, nesse período. Depois Dragão do Mar, eu fiz design lá, estudo de dramaturgia, muita coisa funcionou. E depois eu volto já em 2006 para trabalhar nesse lugar. Você foi funcionário do funcionário do Museu da Imagem. Com a professora Manuelina. Do som. Olha, vamos continuar conversando com o diretor do Museu da Imagem e do Som, que me trouxe esse livro de Histórias Mis. E eu vou dar só uma palhinha aqui do que vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu abri aqui, e acho que ele fez de propósito. Essa coleção tem vários, é feita de vários livros, né? Claro. Mas ele me trouxe exatamente aquele que tem, ó, quem? Eu. Aqui a gente se junta o diálogo de Ricardo Guilherme com ele, que é o nosso museógrafo, designer, economista e gestor cultural do MIS, do Museu da Imagem e do Som, o dialogador de hoje, que é Chico Aragão. No próximo segmento, a gente continua a falar de história, de memória e esquecimento.